Bradesco Esportes FM 91.1. Cidade do Esporte. 12:04, boa tarde, galera. Estamos iniciando mais um Cidade do Esporte, programa que te deixará muito bem informado, com muito conteúdo e entrevistas interessantes. O melhor da semana na rádio do seu esporte aqui. Vem comigo, eu, Juan Rodrigues, estarei contigo, interaja com a gente. Vem conosco, participe dessas 2 horas de muita informação. Ao meu lado, temos Bruna Vitória novamente, né? Depois de uma semana sabática, né? Que aí fez umas pantufas por aí, né? E trazendo muita informação pra gente também. Muito boa tarde pra você. Gosto demais do Cidade do Esporte de sábado. Semana passada era aniversário da senhora minha mãe. Ah, então, parabéns pra ela também. Tive que ter um fim de semana sabático ao lado da família, mas já estava morrendo de saudade do nosso estado do esporte. Vamos juntos até 2 da tarde. Eu, Bruna Vitória, junto com Juan Rodrigues, você ouvinte, ligadinho, sabendo de tudo que acontece no mundo dos esportes, as notícias do seu clube de coração e, é claro, muita notícia olímpica. Temos convidados, entrevistas especiais. James Azevedo conversou com o Felipe Massa. Nelson Piquet também. Pois é, tem muita entrevista boa e você vai acompanhar tudo aqui de perto. Vamos girar destaques, Juan? Cidade do Esporte. E a gente começa com o Flamengo. Já classificado, o técnico Muricy Ramalho poupa todo o time contra o Bangu. Após mais de 100 dias, Henderson retorna de lesão. E sem Riascos no Vasco da Gama, Andrezinho e Luan poupados, a equipe enfrenta o Bom Sucesso logo mais no estádio de Los Lários, em Xerém. Levir Coupe vai implementar sua filosofia em campo, um futebol compactado e de velocidade, além de resgatar alguns jogadores. Esse foi o discurso do novo técnico do Tricolor. E na equipe do Botafogo, já classificado, o técnico Ricardo Gomes testará algumas peças no Glorioso. Neilton, destaque do ano passado, e Salgueiro, grande esperança para a temporada, serão titulares pela primeira vez. E temos o garoto Ribamar encantando todo mundo. Cidade do Esporte. E você está na Bradesco Esportes FM, a Rádio Seu Esporte. Vamos falar de futebol internacional, onde o Arsenal empatou em 2-2 num jogaço contra a equipe do Tottenham. Inclusive, o Tottenham chegou a virar a partida com um gol de Harry Kane, né, o famoso furacão, né, o atacante da equipe dos Spurs. E o Arsenal foi buscar um empate, inclusive durante a partida que definiria quem iria brigar com o Leicester pela liderança do campeonato inglês. Ainda tivemos uma bola que a câmera mostrou que não entrou, um lance muito polêmico, só discutido, né, chegado à conclusão, devido ao olho de águia. A bola está rolando também no campeonato espanhol. O Real Madrid está empatando com o Celta de Vigo em 0-0. Hora de falar do Flamengo. Quem traz as informações do time rubro-negro é Mauro Santana. Boa tarde, Mauro. Beleza, boa tarde, Bruna, Cadu e toda a galera que tá ligada aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. E com relação ao time do Flamengo, que vai entrar em campo às 4 da tarde no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda, diante do Bangu, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Carioca, o técnico Muricy Ramalho vai colocar em campo o time que observou ao longo da semana, inclusive na confirmação da tendência de poupar os principais atletas, já que os titulares da goleada por 5-0 diante do Resende, no último domingo, também na cidade do Aço, fizeram apenas um trabalho à parte ao longo de toda a semana, enquanto os jogadores considerados reservas e aqueles que nem sequer vinham sendo relacionados fizeram estes sim os trabalhos técnicos e táticos no retorno ao Ninho do Urubu, CT de Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, já remodelado e reequipado com melhores condições de estrutura e equipamentos. Os jogadores elogiaram bastante toda a aparelhagem que foi montada para que o Flamengo tivesse uma preparação melhor
nas partidas desta sequência de temporada. Lembrando que o Flamengo tem essa parceria com a Exos, que fez a consultoria para que o rubro-negro montasse aquilo que vem chamando de centro de excelência em performance. Inclusive atletas, jogadores de futebol e até mesmo atletas de outras modalidades já vêm utilizando o local ao longo da semana e outros prometem, inclusive, também utilizar os aparelhos que são considerados de primeiro mundo. Apenas 10 clubes no mundo inteiro mantêm o conjunto de aparelhos que o Flamengo detém hoje em Vargem Grande. Agora, se isso vai se traduzir num curto prazo em melhoria de desempenho dentro de campo, poderemos saber logo mais. A grande expectativa, Bruna, para esta partida é com certeza o retorno de Ederson, o jogador há 113 dias afastado por conta de uma lesão no joelho direito. Ele que fez sua última participação, entrou em campo pela última vez no empate em 1-1 com a Ponte Preta no estádio Mané Garrincha em Brasília, na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado. O atleta que foi acometido de lesões, tão logo chegou ao Flamengo, realizou apenas 11 jogos com o manto sagrado desde que chegou ao clube em agosto. Foi feito todo um trabalho de fortalecimento muscular, ele que inclusive no trabalho em desenvolvimento com a Exos foi constatado um desequilíbrio entre as coxas do jogador, existe uma atrofia com relação à coxa esquerda e justamente por conta disso ele fez todo um trabalho especializado. Mesmo recuperado de lesão, desde o período de pré-temporada, somente agora ele foi liberado para poder entrar em campo. Desde a semana passada ele poderia ter até sido relacionado para ficar no banco de reservas. No entanto, por prudência, Muricy Ramalho colocou o atleta apenas no trabalho no Rio de Janeiro, enquanto o time viajou para a Cidade do Aço. Mas finalmente Ederson está à disposição e mesmo não tendo condições de suportar os 90 minutos, começa atuando entre os titulares, pelo menos essa é a tendência. Até porque ele simplesmente arrebentou nos treinamentos realizados no CT de Vargem Grande. O provável time do Flamengo, para logo mais, anote, goleiro Alex Muralha, lateral direito Pará, lateral de zaga de área com Léo Duarte e César Martins e Chiquinho na lateral esquerda. No meio-campo, Márcio Araújo, Canteiros e Ederson. E o trio ofensivo formado por Thiago Santos, Felipe Viseu e Gabriel. O Thiago Santos também é bom que o torcedor rubro-negro observe este jogador, porque treinou muito bem sob o comando do técnico Muricy Ramalho. Poderemos ter aí no banco de reservas também uma novidade, já que o atleta Lucas Paquetá, que tem ainda idade júnior e foi uma das revelações na conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior em janeiro pelo Flamengo, o atleta será relacionado no banco de reservas para suprir a ausência de Everton, jogador que se recupera de uma pequena lesão na parte posterior da coxa esquerda. Valeu, Bruna! Valeu, Mauro Santana, com as informações do Flamengo. Mas quem tá aqui hoje dividindo a mesa comigo é Rua Rodrigues. Cadu Macri meteu o chinelinho. Tá narrando, né? No aterro. Valeu, Mauro. Bom trabalho pra você. Valeu, abraço. Esse é o Mauro Santana, né? Principalmente com relação ao Ederson. É uma boa esperança para a equipe do Flamengo. Estive acompanhando o futebol dele enquanto jogava no futebol europeu e acho um bom jogador se conseguir jogar, né? Se conseguir realmente se recuperar. Vai ser um bom reforço para a equipe rubro-negra. Cidade do Esporte. E a gente falou no Trilha do Pódio mais cedo, você ouvinte da Bradesco Esportes FM, que a gente já tem alguns palpites para a cerimônia de abertura das Olimpíadas. Parece que não vai ser só samba, que o Rio de Janeiro tem muito mais para mostrar, e especula-se até a presença do rei Roberto Carlos cantando na cerimônia de abertura aí para todos os torcedores e atletas do mundo inteiro. Já na cerimônia paraolímpica, não sou eu que tenho informações quentes, quem tem é Carlos Briggs, da Band News FM. Falta pouco. Daqui a 6 meses começam os Jogos Paraolímpicos Rio 2016, que ocorrem entre os dias 7 e 18 de setembro. Lembrando que a nossa delegação ficou em primeiro lugar nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto, no Canadá, onde conquistou 257 medalhas,
sendo 109 de ouro. No que depender da organização do evento, os brasileiros também vão poder se orgulhar. O diretor de cerimônias e revezamento de tochas da Rio 2016, Léo Caetano, revela o que o público pode esperar da cerimônia de abertura. Enquanto tem o desfile dos atletas, a gente vai estar construindo uma obra de arte ao vivo ali no show. Eu acho que isso é bem diferente, assim, acho que nunca foi feito. Usar figuras para montar outras figuras e toda essa parte de fazer coisas em escala muito grande. Enquanto o desfile do atleta acontece, a gente vai estar montando uma obra para todo mundo. Ainda há vagas para quem quiser trabalhar na cerimônia. É só acessar o site www.rio2016.com. Nesta terça-feira vamos falar sobre os ingressos para os Jogos Paralímpicos e quais modalidades estão tendo mais procura. Do Rio de Janeiro, Carlos Brigues para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Você está ouvindo Cidade do Esporte. E da cerimônia da Paralimpíada, informações olímpicas aqui na Bradesco Esportes FM, vamos para os esportes a motor. Afinal, o James Azevedo fez uma baita entrevista aqui na Bradesco Esportes FM com Felipe Massa, piloto da Williams, grande nome do automobilismo brasileiro neste momento. E você vai conferir tudo aqui na Bradesco Esportes FM, versão completa no Cidade do Esporte. A Fórmula 1 perdeu Ayrton Senna em 1994 e desde então os pilotos brasileiros que vieram na sequência seguem tentando alcançar a glória máxima da categoria, que é o título mundial. Felipe Massa estreou em 2002 pela pequena equipe Sauber, passou pelo time mais importante de todos os tempos na competição, a Ferrari, no qual conquistou as 11 vitórias que tem no currículo, e pela mesma equipe ficou próximo de conquistar o título em 2008, quando venceu a prova em Interlagos, porém, Lewis Hamilton conseguiu a 5ª posição que precisava na última curva da última volta. Desta forma, a taça mudou de mãos em questão de segundos, consagrando pela primeira vez o talentoso inglês na galeria dos campeões mundiais. Massa sofreu um grave acidente na Hungria em 2009, quando a mola do carro de Rubens Barrichello acertou o capacete do piloto, que chegou a ficar em coma, mas se recuperou a tempo de voltar em 2010. Naquela oportunidade, Fernando Alonso chegou na escuderia e dominou as atenções, inclusive gerando a famosa troca de posições na Alemanha. O espanhol saiu favorecido com a vitória e Massa passou por um episódio marcante que ficou na memória dele mesmo, da mídia e dos torcedores. Após altos e baixos, mudou-se para a Williams, onde encontrou um ambiente mais favorável e uma equipe em reconstrução. As vitórias e títulos seguem como meta para o brasileiro que completa 35 anos em abril, e ele conversa com a Bradesco Esportes FM em uma entrevista exclusiva. Massa começa falando da motivação e dos elementos que o levam a estar em um circuito da Fórmula 1. Sem dúvida, tem muitas coisas, muitos elementos onde a gente trabalha o tempo todo, né, para tentar o resultado. Aqui a gente está numa semana de teste, né, e eu acho que uma semana de teste, principalmente no começo do ano, né, teste de pré-temporada, sem dúvida é importantíssimo você entender o carro, é importantíssimo você fazer as coisas funcionarem do jeito certo, importantíssimo você fazer os números, né, que o carro novo apresenta na pista sejam parecidos com os números do que o carro mostra no túnel de vento, nos estudos que são feitos antes do carro ficar pronto. Até isso acontecendo, você sabe que o trabalho que vem sendo dentro da fábrica funciona na pista, né? Então isso é um lado muito importante. Fora isso, melhorar o carro no lado do acerto do carro, melhorar, entender o jeito que os pneus funcionam, simulação de corrida, simulação de classificação, que a gente não fez ainda, mas acredito que essa semana a gente pode começar a trabalhar um pouco nesse lado. Então tem muitas coisas onde você tem que fazer para chegar pronto na primeira corrida. E é isso que a gente está fazendo aqui nesses dias. Tomara que a gente consiga chegar pronto o suficiente para estar brigando lá na frente. Eu creio que poucas pessoas se lembrem ou saibam disso, mas em 2001, então com 20 anos, você disputou como convidado uma prova do Campeonato Europeu de Turismo pela Alfa Romeo. Então, como foi essa breve experiência para você, olhando hoje para aquela situação, o que ela agregou para a sua carreira? E você consideraria um dia correr no turismo depois da Fórmula 1?
Bom, sem dúvida, eu fiz uma corrida de superturismo, né, que era a equipe de fábrica da Alfa Romeo. Na verdade, eu corria de Fórmula 3000 nesse ano e o meu campeonato acabou antes. E tinha 2 corridas que a Alfa Romeo estava disputando o campeonato e eles me chamaram para ajudar o Giovanardi, né, que era o piloto que estava disputando o campeonato, para um piloto a mais na Alfa Romeo para ajudar ele a ser campeão. Então eu fui chamado para isso e aceitei numa boa, até acho que era uma experiência nova para mim naquele momento, onde eu tive uma reação interessante no carro, andei bem, ajudei, sem dúvida muito ele a ser campeão. E eu acho que foi super interessante, bacana. Quem sabe um dia sim eu posso correr de turismo, eu posso virar piloto de um carro diferente, né, do que é um carro de Fórmula 1. Acho que a gente ainda tem um pouco mais de tempo para se concentrar e continuar concentrado na Fórmula 1, mas depois as coisas sem dúvida podem mudar e eu posso sim pensar em ir para o lado diferente da Fórmula 1, que é o campeonato de turismo, de alguma coisa que a gente vai pensar ao tempo. E antes da Fórmula 1, a revista Auto Sprint italiana, ela estampou na capa que você seria o novo Senna. Depois de tanto tempo na carreira, o que você se lembra da repercussão naquela época em relação a essa capa e o que ela ainda representa para você? Sem dúvida, quando você é um moleque, eu era um moleque, né? Eu tinha 20 anos, né? Quando eu entrei na Fórmula 1. Na verdade, eu era super jovem, tinha corrido 3 anos de carro e já estava indo para a Fórmula 1. E é sempre bacana, né? Ainda mais para um moleque, né? Ver uma mensagem, né? Uma matéria como essa. Eu nunca achei que existe um novo Senna, para falar a verdade, entendeu? Senna é o nosso... acho que o rei do automobilismo mundial, né? Então é difícil você achar novo Senna. Eu nunca imaginei, mas gostaria de ter uma carreira competitiva, gostaria de lutar por vitórias, gostaria de lutar por campeonatos, gostaria de vencer, gostaria de correr na Fórmula 1 por muito tempo. Tudo isso, sem dúvida, eu consegui. Ainda falta a realização de um sonho, que é ser campeão do mundo, mas isso daí eu vou continuar lutando e espero conseguir. Aí acho que depois disso não tem mais nada a pedir. E se você não tivesse sido piloto de testes da Ferrari em 2003, a sua carreira seria muito diferente hoje? Qual a maior memória daquela experiência? Bom, eu aprendi muito naquele ano, né? Porque era um momento onde você andava muito, né? Tinha muitos treinos e andava praticamente quase toda semana no carro de Fórmula 1. Eu acho que, na verdade, eu corri em 2002, depois eu virei piloto de teste em 2003, que eu acho que isso me fez crescer muito e voltar, né, numa experiência, a mentalidade, jeito de trabalhar completamente diferente na Sauber de novo. Eu não sei, para falar a verdade, se eu não tivesse sido, o que teria acontecido, um jeito, mas eu acho que tudo aconteceu no caminho certo e eu aprendi muito com isso. E assim, segundo reportagem da Istoé em 2001, você deu uma entrevista em que falou: o Schumacher que me desculpe, mas eu não vou afinar na hora de disputar uma curva de Fórmula 1. Como você reflete sobre essa frase hoje, que inclusive já chamava atenção para a sua motivação chegando na categoria? Bom, afinal, sem dúvida eu não afinei, até porque consegui vencer 2 corridas, né, no meu primeiro ano com a Ferrari, que era 2006, com 3 pole positions, onde tiveram algumas coisas onde eu tive que deixar ele passar, até porque ele estava disputando o campeonato e eu não. E isso faz parte de uma equipe, ainda mais uma Ferrari com o Schumacher correndo. Então, mas eu acabei fazendo um ano maravilhoso, aprendi muito, cresci muito e continuei por mais 7 anos na Ferrari depois desse momento junto com o Schumacher. E de qual situação você tirou mais lições para a vida? Do acidente em 2009 na Hungria ou a prova da Alemanha em 2010? Os dois, mas sem dúvida a prova da Alemanha principal, até porque eu lembro, né, muito bem. O acidente eu não lembro de nada, então acho que o acidente acabei não tomando muita lição por isso. Sim, sem dúvida, aquele momento difícil que eu tive na prova da Alemanha em 2010 é um momento onde, sem dúvida, sofri muito com isso, né? Então, diria a prova da Alemanha.
E como foi contornar a mesma curva do acidente da Hungria um ano depois, em 2010, nos treinamentos para a prova? Algum pensamento sobre o fato que ele ia de repente vir à tona, apesar da concentração de piloto? Como contornar isso? Não, de jeito nenhum, sem dúvida foi um momento que aconteceu, mas eu acho que por eu não lembrar do acidente, né, isso me ajudou sem dúvida a continuar, a não ter medo e de arriscar, continuar se arriscando, continuar usando a cada momento, a cada curva, a cada limite do carro ou da pista. Então, sem dúvida, nada me prejudicou passando de novo naquela curva. A carreira de um piloto na competição de alto nível, ela exige sacrifícios e superar momentos e barreiras. É assim para todos. Sobre as ordens de equipe na Alemanha em 2010, quando você cedeu a posição para o Alonso, elas mudaram de fato a sua postura de agir na pista em situações como essa? Sem dúvida, eu acredito que eu sempre fui piloto honesto, né? Eu acho que se você estiver num momento onde, tipo, seu companheiro de equipe está disputando o campeonato e você não, pô, é o mínimo que você tem que fazer em ajudar seu companheiro de equipe. Você trabalha para uma empresa, para uma fábrica, para uma equipe, eu acho que você tem que ser profissional. Agora, no momento ideal, no momento certo, né? No momento onde seria honesto você fazer uma coisa como essa. Agora, no momento onde isso não tem nada a ver, de jeito nenhum, sem dúvida, me fez pensar assim esse lado. E apesar da alta competitividade e momentos bons e ruins na sua trajetória na Ferrari, com qual companheiro você aprendeu mais? Michael Schumacher, tanto no período como test driver como em 2006, ou Fernando Alonso? Os dois, sem dúvida. Eu acho que com o Schumacher talvez eu tive uma experiência menor, né? Até porque eu corri um ano só com ele, com o Alonso eu corri 4 anos, né? Então eu acho que com os dois, sem dúvida, talvez eu conheci um pouco até mais o Alonso na pista do que o Schumacher, né? Mas, e outra, né? O Alonso tive um momento um pouco mais, uma relação um pouco mais difícil, né? E acho que um pouco talvez mais política ainda dentro da equipe. Isso você sempre acaba aprendendo bastante. Como é que está a expectativa, então, para esse novo formato de classificação na categoria, com pilotos sendo eliminados aos poucos? E o que você está vendo do carro desse ano, né, que você já está testando? Qual a expectativa para o chassi, como ele está funcionando? Se pode ter muita diferença já na Austrália? Bom, eu acho que a classificação pode ser interessante, sim. Sem dúvida vai criar um pouco mais de caos para as pessoas que estão assistindo, para as equipes, né? Muito mais pressão também. Eu acho que por esse lado, às vezes pode ser um pouco mais complicado para a gente, mas sem dúvida para as pessoas que estão assistindo vai ser interessante. Então eu estou de acordo, sim. Eu acho que o começo da classificação, você vai ter um tempo para fazer a sua volta. Se você pegar um trânsito, se você tiver algum problema nessas voltas aí as coisas podem apertar, né? E você ter talvez não um tempo para acabar a sua volta, se você estiver em último. Então, sem dúvida, tem bastante coisa aí no meio que você vai ter que entender o jeito da classificação. Eu acho que o lado um pouco mais, talvez, negativo para uma equipe média, uma equipe que talvez não tenha o melhor carro, está sempre ali brigando entre os 10, mas não em terceiro, talvez um pouco mais para trás. A Q3 agora ficam só 8 carros e não 10, né? Então talvez a chance de entrar na Q3 vai ficar mais difícil ainda, até para uma equipe que não é assim tão forte como as equipes na frente, né? Então acho que isso vai ficar um pouco mais difícil. Mas vamos entender como é que vai ser, vamos tentar fazer o melhor possível e com que a gente consiga ter um bom desempenho independente da mudança na classificação. Agora, o carro, a gente está no começo ainda, é difícil ter uma noção clara, né, de onde a gente está comparando com as outras equipes. Eu acho que se eu tivesse que dizer alguma coisa, eu talvez falaria que a Mercedes continua na frente, a Ferrari vem evoluindo e pode ser que no momento eles sejam a segunda equipe. E eu acho que depois disso talvez tenha algumas equipes que podem estar numa bem próximas, né? Como a gente, a Red Bull, a Force India, a Toro Rosso, talvez alguma surpresa como uma equipe nova, a Haas ou outras que é um pouco difícil de dizer nesse momento, entendeu? Então, tomara que a gente esteja ainda na terceira pelotão nesse momento, né? E que a gente esteja se aproximando dessas equipes na frente, que no momento é o que a gente está trabalhando para acontecer. Tomara que a gente consiga.
Beleza então, Felipe. Muitíssimo obrigado pela entrevista, boa sorte, tudo de bom pra você nessa temporada. E qual o recado que você manda pra galera da Bradesco? Valeu, um grande abraço a todos aí, vamos torcer, vamos torcer bastante esse ano aí, pra gente conseguir um bom campeonato, um excelente resultado, e a torcida brasileira, sem dúvida, é o que eu mais gosto e faz muito efeito pra mim. Então valeu aí, um grande abraço e vamos torcer. Esse foi o Felipe Massa conversando com a gente, ele que terminou a temporada passada em 6º lugar na classificação dos pilotos pela Williams, tendo conquistado 2 pódios. Agora é torcer para que tanto ele quanto o Felipe Nasser tenham um ano bem melhor em 2016, de olho no topo da categoria para alcançar a glória e a história dentro do esporte a motor. James Azevedo para a Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá aí o James Azevedo com uma baita entrevista com o Felipe Massa, né? Falando literalmente da história toda do Felipe Massa, né? As grandes corridas que ele fez. Infelizmente não conseguiu muitos títulos, principalmente na Fórmula 1, onde não conseguiu, né? Teve alguns percalços na carreira, assim como todos que tiveram a Ferrari e o Schumacher pela frente. Mas uma baita de uma entrevista aqui na Rádio Seu Esporte, a Bradesco Esportes FM. Gostou, Bruna? Pô, gostei demais. É sempre bom a gente ter um convidado especial aqui na Rádio Bradesco Esportes FM. Felipe Massa, que depois do Ayrton Senna foi um grande ídolo, né? Depois do Ayrton Senna, a gente teve o Barrichello e agora o Massa, que representou bastante aí a bandeira do Brasil na Fórmula 1. E é sempre bom receber grandes convidados aqui na Bradesco Esportes FM. A gente segue falando de mais esportes aqui no Cidade do Esporte. Lembrando que você, ouvinte, que está assistindo, pode participar com a gente. Entra aí no nosso Facebook, Bradesco Esportes FM Rio 91.1, o nosso Twitter, @Bradesco FM Rio, nosso Instagram, @Bradesco FM Rio, idem, o nosso telefone 22950046 e no nosso aplicativo de telefone WhatsApp 964338136. Se você usa essas redes, você vai falar com o nosso incrível produtor Ricardo Tavares, ele que é multifacetado. @Rico. Rico, É, assim exatamente. como @Raniarte, que está Exatamente. com a gente agora, não é mesmo, Juan? Exatamente, vamos falar da equipe do Vasco da Gama. Vasco da Gama que hoje tem a cobertura do Ranieri, né? O Raniarte, né? Uma cobertura, no mínimo, pitoresca aqui na Rádio do Seu Esporte. Tudo bem, Rani? Tudo certo, João Rodrigues, Bruna Vitória, grande abraço a você, ao Ricardo Tavares, todos os amigos ligados aqui no canal Bradesco Esportes FM. Excelente trabalho de divulgação do meu Instagram de vocês, mas vamos falar um pouquinho a respeito dessa equipe do Vasco da Gama, que hoje vai a campo às 6h30 para enfrentar a equipe do Bom Sucesso. Esse jogo acontece no estádio Los Lares, o estádio do Tigre, em Xerém, e o técnico Jorginho deve não escalar, né, alguns jogadores, ele mesmo já disse isso durante a sua entrevista coletiva ontem, entre eles o meia Andrezinho, que além de sentir também desconforto muscular, tem o segundo cartão amarelo, caso leve terceiro desfalque ao Vasco na primeira partida da próxima fase, e também vai poupar o zagueiro Luan, esse também por conta de problemas físicos. Por isso o técnico Jorginho optou por dar uma segurada nesses dois atletas principalmente. Vamos ouvir então o Jorginho falando sobre esse tema, poupar, né, esses dois atletas, o meia Andrezinho e também o zagueiro Luan, e muitas outras coisas durante a sua entrevista coletiva concedida em São Januário. Vascão que enfrenta o Bom Sucesso hoje, fechando a primeira fase do campeonato estadual. Vamos ouvir o Jorginho, portanto. Bem, tanto o Luan quanto o Andrezinho, eles não vão para o jogo. Existe um incômodo do Andrezinho no joelho. Claro que se a gente tivesse hoje um jogo de extrema importância, os dois estariam aptos para jogar. Eles jogariam, mesmo com dor, mas a gente acha e entende que é um momento que a gente pode segurá-los. O Andrezinho tem um agravante, porque ele tem 2 cartões, então pode ser que ele, por exemplo, tome o terceiro e prejudique um pouquinho mais na frente. E o Luan é da mesma situação, é um incômodo no pubis que a gente tem que ter sempre o cuidado em relação a isso. Então o Capra está bem atento, fazendo os tratamentos necessários para que eles estejam aptos, se por um acaso a gente vier jogar na quarta-feira que vem ou vier jogar no sábado ou no domingo, tudo depende dos resultados do fim de semana. Então são 2 jogadores realmente que não vão,
mas por causa disso. Não é nada, não é uma contusão, mas um incômodo que a gente achou necessário, conversando com a parte física e com o Capres, de que seria melhor esses jogadores ficarem de fora. Ontem o clube anunciou de maneira oficial a continuidade do Martin Silva até 2019. E a diretoria tem investido nisso, né? Já renovou com o Rodrigo no ano passado, esse ano o Luan e Nenê no início da temporada. A gente tem informações de que Andrezinho e Júlio também estão já negociando aí para ficar. Quanto te conforta, quanto te dá de tranquilidade saber que você vai ter esses jogadores, essa espinha dorsal, como a gente chama, já vem desde o ano passado, por mais um tempo, para o treinador, isso é importante também? Muito importante, e eu acho que é um reconhecimento ao trabalho excelente que esses jogadores têm feito. E um planejamento a longo prazo, né? São jogadores que me alegra muito pela idade, que jogadores que normalmente aí muitas equipes teriam dúvida, e o Vasco da Gama não tem dúvida em relação a esses jogadores, pelo que ele já vem demonstrando ao longo da sua carreira, e principalmente do ano passado para cá, e demonstrando esse ano, de que são dignos realmente de uma renovação, de prolongar o contrato, porque são jogadores que têm sido assim, muito importantes para o Vasco e continuarão sendo importantes, como você mesmo falou, mantendo uma base da equipe. A experiência desses jogadores é fundamental para que dê uma base importante para os jogadores que vêm das categorias de base. Eles chegam sabendo que tem ali, que tem o Martim, que tem o Rodrigo, que tem o Nenê. Essa experiência acrescenta muito para esses atletas. Então o Vasco da Gama está de parabéns por essa filosofia de trabalho. Jorginho, queria que você falasse um pouquinho desse clima que está super alegre no Vasco. Eu vim outro dia nessa semana, eu também percebi isso, os jogadores brincando ao mesmo tempo levando a sério. Você acha que cabe isso, tá, para os jogadores ficarem mais leves, brincarem e treinarem bem ao mesmo tempo? Sim, com certeza tem que manter. Eu acho que esse ambiente, a gente já sofreu muito com um ambiente tão tenso, né, no ano passado, e a gente, ao chegar aqui, uma das maiores preocupações, por ter sido atleta, eu sei muito bem o quanto um bom ambiente contribui para o sucesso de um trabalho. Então, trabalhamos muito nisso. O Zinho foi fantástico nesse processo de mudar esse ambiente que realmente estava completamente pesado. E a gente conseguiu mudar isso do ano passado, já no ano passado, e esse ano também está continuando. Mas como você mesmo frisou, a gente sabe os momentos que a gente pode brincar, que pode ter um recreativo, e nos momentos de seriedade. Então, logo após o recreativo, aqueles que vão participar do jogo têm que estar fora, mas depois já entrou uma coisa extremamente séria, que é um trabalho para os jogadores que ficam no banco, os jogadores que vão ficar fora do banco, tem que ter uma atenção, inclusive, muito maior. Então, estou sempre atento a isso. E isso é ótimo. E a gente sabe o quanto contribui uma vitória para um bom ambiente. E como é que é participar do Rachão? Você e o Zinho tiram uma boa onda, hein? Bem, a gente normalmente não tem participado, mas todas as vezes a gente faz parte da equipe laranja, né? Então todas as vezes que a gente não jogou, nós perdemos. Então a gente voltou hoje, é claro que eles estavam com alguns desfalques, o caso do Luan, o caso do Riasco, Júlio César, que faz parte do Verde. Mas o que falta para a nossa equipe é uma organização. Então, quando eu entro, quando o Zinho entra, a gente consegue organizar a nossa equipe melhor taticamente, e aí por isso a gente tem um pouquinho de êxito. Aí hoje a gente poderia ter ganho, infelizmente foi 3-3, mas estamos invictos, temos uma vitória e 2 empates. Bom dia. Você acabou citando aqui uma pergunta anterior sobre esse jogador experiente. Eu queria que você falasse um pouquinho, até aproveitando a pergunta sobre o clima, como é que é no vestiário? Você repara realmente que pelo menos em campo parece, mas há um entrosamento grande entre os jogadores mais velhos com essa molecada que está subindo agora? Como é que é um pouco no vestiário em si? Muito grande. Não, está sendo ótimo. Para você ter uma ideia, o Rodrigo dorme no mesmo quarto que o Pet. Então, o Rodrigo é um dos nossos jogadores mais experientes, o capitão da equipe. O Pet é um dos mais novos da equipe, chegando agora, e ele está com o Rodrigo. Então, isso é muito bom, e é esse ambiente que a gente tem aqui dentro, né, de respeito, de brincadeiras aqui e tal, e quando a coisa vai para o sério, ele sabe muito bem diferenciar essa situação e separar, e está sendo muito bom, e tem que permanecer assim, como eu falei,
Frisando novamente, o bom ambiente contribui muito para que as coisas, um bom ambiente, mas sem relaxamento, entendeu? Profissional, sabendo que a gente precisa na hora certa encarar com muita seriedade o trabalho. Jorginho, bom dia. Bom dia. Pensando aí, pegando aí o gancho dos 100 jogos de Martin Silva pelo Vasco, você consegue se lembrar, de repente em especial no Brasileirão do ano passado, de alguma grande defesa, algum grande momento desse goleiro no teu time? Foram muitos lances. O Martin, ele tem sido, principalmente no ano passado, esse ano, eu acho que ele está tendo até, vamos dizer assim, pouco trabalho, mas quando tem o trabalho ele é muito, muito bom naquilo que ele faz. Mas ano passado foram vários os jogos que ele foi muito importante. O jogo contra o Joinville a gente tomou um sufoco, uma pressão, o campo muito ruim, né? Choveu muito, então ele foi extremamente importante com grandes defesas, mas teve muitas defesas que ele realmente foi importante para a equipe. É um jogador que ele consegue ao mesmo tempo ser completamente frio e ao mesmo tempo, em determinados momentos do jogo, ele consegue colocar fogo no negócio, chamar atenção, gritar com os jogadores, colocar os jogadores bem atentos. Então a experiência dele e a capacidade, a qualidade dele que ele tem técnica, ele é um jogador que ele tem uma visão muito grande do que está acontecendo no jogo. Todas as vezes que a gente termina uma preleção, ele sempre dá uns toques importantes na questão da bola parada, na movimentação do atacante, então ele está muito atento, e isso a gente tem que frisar o trabalho do Fábio Tepedino também, que tem feito um excelente trabalho tanto com ele quanto com os outros goleiros. Cidade do Esporte. Tá aí esse Jorginho com o noticiário da equipe do Vasco da Gama. O Vasco da Gama que inclusive teve a renovação do lateral Júlio César, né? Uma peça importante nesse início de trabalho do técnico Jorginho. Bem, na verdade, até a equipe do Bangu vai poupar alguns atletas para o confronto. Vai poupar o Ives, também vai poupar o Almir e o Júnior, né? Simplesmente os três mais veteranos do elenco banguense. Bangu que contratou o Silvestre, jogador que era da equipe do Olaria e que estava preso por engano, e foi a contratação da equipe do Bangu para a sequência do Campeonato Carioca. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, e vamos falar do tricolor. Quem chega é Joyce Passos para falar do Fluminense. Além de elogios a Levir Coupe, o discurso dos dirigentes do Fluminense, ao anunciar o acerto com o ex-Atlético Mineiro, bateu na mesma tecla: a qualidade do grupo de jogadores. Tanto o presidente Peter Simpson quanto o diretor executivo Jorge Macedo falaram que o nível é ótimo, citaram atletas com passagem pela seleção e disseram ter certeza na chance de conquistar títulos. A melhora do rendimento em campo fica por conta do novo treinador de 63 anos, que possui 2 títulos da Série B, 7 edições do estadual, 2 taças da Copa do Brasil e 2 troféus da Recopa Sul-Americana entre as suas principais conquistas, além dos seus quase 20 clubes no currículo. Não se pode negar que Levir é experiente e vai implementar sua filosofia em campo, um futebol compactado e de velocidade, resgatando assim alguns jogadores. O auxiliar técnico Luiz Roberto Mater e o preparador físico Rodolfo foram contratados com Levir, todos com vínculo até o fim do ano. De acordo com o presidente tricolor, apesar de não revelar valores, o gasto com a comissão técnica aumentou. Era de 300 mil com Eduardo Batista e por conta disso haverá necessidade de arrumar a casa. Levir chega ao Rio amanhã, assistirá ao jogo contra o América em Los Lários, ainda sob comando interino de Marcão, e começa a trabalhar na segunda-feira. Joyce Passos para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Cidade do Esporte. Bradesco Esportes. É no pulo, é no saque, é na cesta, é no ataque, é no alto, é no chão, é no pé, é no craque, é na água, é no vento, é de placa, é de letra, é no peso, é no salto, é de borboleta, é na linha, é na frente, é na raça, é na fé, pra mostrar pra essa gente o Brasil como é. É, rapaz, agora é Brad de abraço, é Brad Brasil, é de 1, é de 10, é de 100, é de 1000.
patrocinador oficial dos Jogos Rio 2016. Acesso negado. Bloqueado. Tente novamente. De 8 a 10 de março, a Justiça Eleitoral irá realizar mais uma vez o teste público de segurança. Com a participação da sociedade, vários especialistas vão tentar invadir o sistema eletrônico de votação, a fim de garantir a sua melhoria. Acesse justiçaeleitoral.jus.br e saiba mais. Eleições 2016. Seu voto, sua voz. Cidade do Esporte. E voltamos aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, no Cidade do Esporte. Vamos dar uma passadinha no futebol internacional, né? Afinal, o Tottenham empatou com o Arsenal em 2-2. O Chelsea vai empatando em 0-0 com o Stoke City. O Everton vai batendo o West Ham pelo placar de 1-0 no Campeonato Espanhol. O Real Madrid vai batendo o Celta também por 1-0. E vamos na interatividade também, porque tem uma pessoa que está nos estúdios da Bradesco Esportes FM, específica para isso, para te atender, ouvinte aqui na rádio do seu esporte. Ricardo Tavares, como é que estão as movimentações por aí? Tem gente pedindo um abraço? Tem sim, Juan. E lembrando que os canais de interatividade, se o ouvinte quiser falar aqui com a gente, é o seguinte: o Twitter é o @BradescoFMRio, o Facebook é o Bradesco Esportes FM Rio 91.1, o Instagram é o @BradescoFMRio, o telefone fixo é o 2295-0046 e o WhatsApp é o 96433-8136. Quem pediu um abraço que foi nosso amigo Edgar, tricolor pelo WhatsApp, Juan. Bruna Vitória, quer mandar um abraço para alguém também? Eu quero mandar um abraço pro nosso colega de trabalho, que eu tenho certeza que tá ouvindo a gente, James Azevedo. Parabéns pela entrevista com o Felipe Massa. Realmente ficou muito boa, né, Ricardo? James, mais uma vez, arrebentando a boca do balão. Um abraço. Lembrando que pra semana que vem tem Nelson Piquet também. O negócio tá bombando pro lado do James meu Azevedo. querido. O mito, a lenda da Fórmula 1 e dos esportes automobilísticos é James Azevedo. E vamos falar de esportes olímpicos, Bruna Vitória? Vamos mesmo, Juan Rodrigues. Essa semana eu estive num evento na Faculdade Estácio de Sá, falando sobre a oportunidade dos atletas hoje em dia poderem seguir a carreira e o estudo de uma forma amiga, de uma forma única, o que não era possível antigamente, quando a gente ainda não tinha ensinos à distância, ensinos pela internet. Isso faz com que o atleta fique mais completo. O Guga, o grande Gustavo Kirten, nosso ídolo aí do tênis brasileiro, falou um pouco sobre essa oportunidade dos atletas de estudar juntamente com a carreira olímpica, a carreira onde for no esporte, e ele falou um pouquinho sobre essa possibilidade e como foi na vida pessoal dele. O grande dilema do esportista, que é o dos 18 até os 23, 25 anos, com o respaldo de que é possível estudar também e continuar investindo na sua modalidade. Eu com 18 tive que escolher. Cheguei lá e enrolei ainda minha mãe. Ela achou que eu ia fazer o vestibular até 3 dias antes. De repente eu falei, mãe, não dá. É uma coisa ou outra. E não dava naquela época. Não tinha um caminho. Hoje existe. Mesmo à distância, o EAD é uma plataforma que proporciona um atleta profissional com interesse de continuar cultivando o seu desenvolvimento na área que for necessária, para ter mais convicção de que ele está investindo no seu futuro, que não está perdendo tempo. Essa era a grande dúvida. Deixo de estudar e começo a só focar no meu esporte, e daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Pois é, o Guga que teve que abrir mão do estudo para poder seguir a carreira no esporte. Ele que, como disse aí, avisou a mãe que ia fazer o vestibular, mas acabou não prestando aí o concurso e seguindo a carreira no tênis, que rendeu muitos frutos aí. Ele chegou a ser o número 1 do ranking da ATP, fazendo os brasileiros muito felizes aqui no Brasil, torcendo para ele aí, competindo pelo mundo inteiro. Não foi o caso do Zico, o nosso grande galinho do futebol. Teve a oportunidade de estudar, não havia ensino à distância na época, e ele fez uma promessa para o pai dele, estudou, conseguiu manter as duas vertentes, e olha, naquela época era muito mais difícil do que hoje, e o Galinho falou sobre isso. A vantagem hoje é que você não pode dizer que não tem outra alternativa. Eu, por exemplo, tinha que estudar sempre à noite, porque os treinamentos, desde que eu comecei juvenil, é de tarde, e às vezes tinha de manhã, você não tinha um horário fixo. Então, para estudar tinha que ser à noite. Eu fiz o científico, que hoje acho que é segundo grau, todo à noite.
porque eu não podia, não tinha aquele horário certo. Eu só treino de tarde, de manhã, tinha viagens, uma série de coisas, concentração, isso tudo. E quando eu fui para a faculdade, tinha dia de jogos e dia de viagens. Então eu tinha que contar com a colaboração, fazer uma seleção de matérias. Dia de quarta-feira não tinha aula, que tinha quase sempre jogo. Às vezes jogo sábado eu tinha que viajar na sexta, não podia ir. Então era trabalhoso. Tinha meses que eu fazia 8, ia na secretaria, a mulher olhava para mim, já sei, vem fazer segunda chamada, né? O requerimento. Porque no dia da prova eu estava jogando, eu estava fora. Então você tem que ter muita força de vontade e apoio. E que foi o que eu tive do Flamengo na época. Mas fui até o máximo, até o meu limite. Tá aí o depoimento engraçado até do Galinho. Ele falou até depois dessa entrevista que ele tinha que avisar pro professor dele que na quarta-feira ele não poderia entregar um trabalho que era na quarta-feira. E o professor falando, não, você não pode entregar nem na segunda nem na terça, você tem que entregar o trabalho na quarta-feira. Ele falou, professor, então você vai ter que ir lá no Maracanã pegar o trabalho, porque eu vou estar jogando, não adianta. E ele ganhava 0 no trabalho, Rodrigo. É complicado esse tipo de situação e que professor insensível, né? Não deveria ser flamenguista. Pois é, até parece que provavelmente o time dele provavelmente já era deveria ter vascaíno. tomado um gol. Verdade. Provavelmente. E a gente continua falando sobre essa possibilidade de unir estudo com carreira esportiva. Eu conversei também com o diretor executivo do Comitê Olímpico Brasileiro, Marcos Vinícius Freire, ele que também é ex-atleta, e conseguiu manter essas duas vertentes aí na vida dele. E ele disse a importância que é para o atleta estudar, não só para a vida acadêmica dele, e também para a vida pessoal, até para crescer dentro da carreira esportiva. Vamos ouvir o Marcos Vinícius. O comitê é muito importante não só para a carreira futura, inclusive para a carreira que ele está exercendo, que é de atleta profissional. Tanto é importante para a gente que em 2009, era um sonho do NUSMAN ter um instituto de qualificação profissional, nós criamos e botamos na rua o IOB, o Instituto Olímpico Brasileiro, que hoje tem 3 grandes pilares, né? Um é PCA, é o Programa de Carreira de Atleta, ou seja, a transição de carreira para essa molecada que está aí preocupada hoje em treinar e competir, mas que vai precisar trabalhar em outra coisa depois que parar de competir, pelo menos por mais 30, 40, 50 anos. O segundo é a Academia Brasileira de Treinadores, investimos nos treinadores que estão em volta desses atletas. E o terceiro, porque não adianta também eu ter treinador e ter atleta e não ter um âmbito, um ambiente profissional em torno dele. Então é o gestor, curso avançado de gestão esportiva para quem fica fora da quadra, fora da piscina, cuidando de tudo que está em torno do atleta e do treinador. Mostra a importância que o COB dá para a qualificação. Tá aí o Marcos Vinícius Freire falando sobre o Instituto Olímpico Brasileiro, né? Desde que o Rio foi escolhido como cidade sede, o Instituto fez uma série de iniciativas visando aí a carreira do atleta pós-aposentadoria no esporte. A gente vê que vários atletas se tornam treinadores, ex-atletas, né? Se tornam treinadores, viram comentaristas, ficam de alguma forma dentro do esporte, mas seguindo alguma carreira acadêmica que fez com que ele pudesse voltar de outra forma. O Marcos Vinícius deu até um exemplo disso, que é uma ex-atleta que virou arquiteta do Comitê Olímpico Brasileiro. Vamos ouvir o Marcos Vinícius novamente. Prescindível, sem educação, sem formação, quase que impossível você se preparar com a segunda função, com a segunda carreira, que pode ser no esporte, mas também não precisa obrigatoriamente ser no esporte. Nós temos hoje, no nosso caso lá, por exemplo, a nossa arquiteta é uma atleta do judô, a Daniela Pouzinho, que teve 2 Olimpíadas, teve 3 Pan-Americanos, até 2 anos atrás continuava competindo e desenhou todas as instalações do time Brasil em Londres, em Toronto, e está desenhando no Rio de Janeiro 2016. Então, esse tipo de coisa é que vai fazer diferença também na segunda carreira de cada um dos atletas. Tá aí o Marcos Vinícius Freire reforçando a importância que é o atleta ter uma carreira e também seguir com o estudo, não parar de estudar. E a gente vê vários projetos, não só do comitê, como do governo também, tentando disseminar esse legado. Quem sabe com as Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro a gente consiga ainda mais levar esse legado adiante, não é mesmo, Juan Rodrigues? É verdade, né? Na verdade, as Olimpíadas deveriam ser para isso, ser para criar um legado, principalmente num país como o Brasil, que precisava tanto desse tipo de situação, né? Precisa-se de heróis no Brasil, falta heróis, principalmente na questão esportiva dos outros esportes, né? Isso fala muito só no futebol, né? Se frisa muito só essa parte
Inclusive, estive numa palestra que o Éboli ele falou isso, é difícil romper a monocultura do futebol para todo tipo de situação. Tem que ter exemplos, né, de estudos e da galera que investe realmente, não só no esporte como na vida. E vamos falar da equipe do Botafogo aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Botafogo que tem um Boa Vista pela frente no Campeonato Carioca, mas o que tem chamado a atenção em General Severiano, principalmente, é a ascensão do jovem Ribamar. Ribamar que durante o início do ano, ele era um atleta que estava disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior, de repente fez aí a pré-temporada com a equipe profissional e recebeu um aumento substancial de salário, inclusive com a multa rescisória indo para 24 milhões de reais pelo jovem atleta, né? Ele tem apenas 18 anos, um jogador jovem que tem conquistado tanto a torcida do Botafogo quanto o técnico Ricardo Gomes, que vai falar sobre o atleta. Potência, ele está querendo, não basta ter a qualidade técnica e a força, ele está concentrado. Isso eu não conhecia no dia a dia, né? Mas gostando, já no primeiro treino já entendi que ele ia aproveitar essa chance. Espero que isso continue, porque não pode mudar porque tem um contrato renovado, né? Isso tem que ser para sempre, né? Esse comportamento ele está aqui com a gente 2, 4, 3 meses, ele tem 18 anos, mas não parece. Então temos que manter esse comportamento para ele continuar evoluindo. Está precisando ainda, tem muita coisa para acontecer, mas com esse comportamento ele vai longe. Agora, na equipe que enfrenta o Boa Vista, o técnico Ricardo Gomes terá 2 atletas que são tratados como esperança para serem titulares nessa partida, que é o Neilton, que no início da temporada ele não estreou junto com o grupo, chegou depois, fez trabalhos para a questão da musculatura dele, né, que estava um pouco frágil, e o Salgueiro, que chegou da equipe do Olímpia do Paraguai e que é tratado como grande reforço para o meio de campo, até mais do que os próprios outros estrangeiros que já estrearam com a camisa do Botafogo. O Ricardo Gomes vai falar sobre a titularidade desses 2 atletas para essa partida diante do Boa Vista. Sim, os 2 começam. Não vou dar o restante da escalação, mas eles começam a partida. O Deildo passou um tempo de evento médico, voltou 20 dias, então fez 3 jogos meio tempo, quase isso. O Salgueiro chegou um pouco mais tarde, mas são peças importantes. Vou aproveitar. Esse é o técnico Ricardo Gomes, que está montando um Botafogo bastante coeso, né? Isso tem chamado a atenção, principalmente uma equipe que tem suas limitações, mas joga muito bem e aproveita muito bem as oportunidades. E outra equipe que está indo muito bem na competição, que é o adversário do Botafogo, é o Boa Vista, né? Que está entre os classificados para a próxima fase, mas bem da verdade o jogo acaba não valendo muita coisa devido a zerar a pontuação para a próxima fase. O Ricardo Gomes vai falar sobre a partida diante do Boa Vista, um bom teste para o Botafogo, mais um. Time organizado, mesclado, jovens experientes, são um time organizado. Eu vejo assim, um bom adversário, até por isso o papo de ontem, o treino tático, amanhã mais uma vez, porque eu quero dar essa chance e caiu até bem, porque é um time organizado do Boa Vista, e até para algumas dúvidas eu resolvo. Isso é importante. Se fosse um time que não tivesse uma boa organização, um bom conjunto, você vai continuar com as dúvidas. Esse é o técnico Ricardo Gomes e esse o noticiário da equipe do Botafogo aqui na Bradesco Esportes FM. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta com muito mais. Você está ouvindo Cidade do Esporte. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Realização Grupo Bandeirantes de Comunicação.
Acesso negado. Bloqueado. Tente novamente. De 8 a 10 de março, a Justiça Eleitoral irá realizar mais uma vez o teste público de segurança. Com a participação da sociedade, vários especialistas vão tentar invadir o sistema eletrônico de votação, a fim de garantir a sua melhoria. Acesse justiçaeleitoral.jus.br e saiba mais. Eleições 2016. Seu voto, sua voz. A gente só faz gol de letra. Leva nocaute com reportagens duras. Passa com manchetes rápidas. Chega em primeiro lugar, em primeira mão. E mergulha de cabeça em qualquer desafio. Quer saber mais sobre esporte? Saiba mais com o Lance, impresso, online e mobile. Com o Lance você vai mais fundo. Acesso negado. Bloqueado. Tente novamente. De 8 a 10 de março, a Justiça Eleitoral irá realizar mais uma vez o teste público de segurança. Com a participação da sociedade, vários especialistas vão tentar invadir o sistema eletrônico de votação, a fim de garantir a sua melhoria. Acesse justiçaeleitoral.jus.br e saiba mais. Eleições 2016. Seu voto, sua voz. Você está ouvindo Cidade do Esporte. Estamos de volta no Cidade do Esporte para falar mais de esportes e outras carreiras, outras vertentes que o esporte pode trazer pra gente. O esporte pode trazer também muita ajuda para quem precisa, Juan Rodrigues. E falando justamente sobre isso, a gente tem um convidado muito especial com a gente na linha agora conosco no Cidade do Esporte. É o Michel Santana, o idealizador da Corrida do Bem, uma corrida sem fins lucrativos que busca arrecadar donativos, mas quem vai explicar melhor sobre isso é o idealizador que está com a gente. Boa tarde, Michel. É um prazer ter você aqui na Bradesco Esportes FM Rio, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo. Michel, explica um pouquinho pra gente desse quarto encontro dessa Corrida do Bem que acontece amanhã. A Corrida do Bem é um projeto filantrópico que usa a corrida de rua não só para atrair recursos, mas também para convidar pessoas para estarem presentes nas nossas ações sociais. A gente tem esse cunho que não só é de estimular a prática de atividade física, mas também tentar despertar nos nossos participantes valores como solidariedade, coletividade, generosidade, que são valores que estão um pouco extintos no nosso dia a dia. A gente usa a corrida de rua para tentar convencer as pessoas a participarem do nosso projeto. Agora, Michel, aqui é a Juan Rodrigues falando contigo. Eu queria te perguntar o seguinte: você falou para trazer recursos visando o quê? Para que esses recursos são destinados? Então, as nossas corridas costumam ser temáticas. Então, a cada temporada, a gente escolhe as doações que vão ser destinadas sempre para as crianças. O nosso público geral são crianças de creche, orfanato, ocupações. E na corrida de amanhã a gente vai estar recebendo materiais escolares, até por estamos no início de ano letivo e a gente acreditar no poder da educação, na transformação dessas crianças. Então a gente vai estar recebendo estojos, canetas, canetinhas, lápis de cor, mas a cada edição a gente está sempre variando. Ano passado nós tivemos 3 edições e foi na Páscoa chocolate, Natal, brinquedos e calçados, e no Dia das Crianças a gente arrecadou doces também. Então a gente está sempre atuando com elas para sempre atender também as instituições parceiras do que elas realmente necessitam, não só para preencher uma vontade nossa, mas para preencher as carências das instituições que são nossas parceiras. Legal demais, Michel. E como é que essa ideia surgiu e nas edições anteriores, o quanto vocês conseguiram arrecadar? Então, ela surgiu através de uma brincadeira. Eu sou estudante de educação física, eu já participava de alguns projetos sociais, eu me sentia muito realizado em ter essa interação com as crianças. E, além disso, paralelamente, eu tinha muita vontade de criar algum meio de motivar as pessoas mais próximas a estarem praticando alguma atividade física. Acabou que um certo dia, eu convidei um amigo meu para apostar uma corrida comigo,
E a gente foi um desafio, quem perdesse teria de doar algumas caixas de bombom para alguma instituição que atendesse essas crianças. Acabou que outras pessoas, outros amigos nossos, ficaram sabendo e aderiram também à nossa brincadeira. E no final das contas a gente conseguiu um número muito superior de doações ao que a gente tinha planejado inicialmente. Conseguimos contemplar toda uma creche só com essa brincadeira. Ali a gente vislumbrou a possibilidade de aperfeiçoar o nosso projeto e potencializar o nosso poder de atuação, não só com os adultos que estariam ajudando as crianças, mas também aumentar o número de crianças sendo ajudadas pelo nosso projeto. Agora, Michel, eu queria perguntar para você como é que tá essa repercussão desse seu projeto, quantas pessoas normalmente aderem às corridas, né? Já tivemos 3, esse número está aumentando, e qual a tua expectativa para de amanhã? Ano passado a gente conseguiu ajudar mais de 300 crianças com o nosso projeto. E nessa edição de agora foi uma evolução absurda que até impressionou a nós mesmos. A gente não imaginava que tão cedo a gente conseguiria chegar nesse ponto. A gente vai completar agora 1 ano com o nosso projeto e a gente acredita que amanhã, na nossa corrida de domingo, vai ter em torno de 200 a 300 pessoas. E o número de doações, já conseguimos bater a meta na maioria dos itens, e a gente acredita que vamos conseguir ajudar mais de 400 crianças, o que são mais ou menos umas 4 ou 5 instituições parceiras nossas, que vamos talvez até necessitar fechar mais parcerias para conseguir encaminhar as nossas doações. Muito legal, Michel Santana. Muito obrigada pela sua participação aqui no Cidade do Esporte. Chama os ouvintes que querem participar, o que eles têm que fazer, onde é que vai ser a corrida, o horário e o trajeto. Fala pra gente. Então, a corrida vai ser amanhã na Lagoa Rodrigo de Freitas, 7 horas começa a nossa concentração. As inscrições serão feitas no local de 7 horas até 7h30. Para quem não gosta de correr, estamos oferecendo também oficina de slackline e yoga. O nosso ponto de encontro é ao lado do heliponto da Lagoa, fica ali próximo ao Parque dos Patins, tem um estacionamento próximo, quem quiser pode ir de carro. A gente está recebendo doação de materiais escolares. No momento a gente está precisando bastante de estojos, canetinhas, lápis de cor e bloco de folhas A4. O evento é gratuito, então quem quiser participar, é só chegar lá no dia amanhã na Lagoa Rodrigo de Freitas, 7 horas, e ajudar o nosso projeto. Consequentemente, vai estar ajudando muitas crianças, além, é lógico, de fazer muito bem para a sua saúde. Agora, Michel, e quem não puder ir na corrida e quiser doar esses instrumentos para vocês também, né? Afinal, a gente está na Rádio Seu Esporte, tem uma audiência em todo o Brasil, em Petrópolis também, bastante gente ouve a gente que talvez não possa estar na corrida. Se alguém quiser doar, além da corrida, para vocês repassar para as crianças, como é que faz? Então, nós temos uma página do Facebook, www.facebook.com/Corrida do Bem RJ, e em breve a gente vai estar divulgando nela os nossos pontos de arrecadação de doações para quem não puder estar presente no dia da corrida. Valeu, Michel. Muito obrigada pela sua participação. Tá aí os ouvintes que quiserem participar da grande Corrida do Bem, ali na Lagoa, do lado do heliponto, amanhã, 7 horas da manhã. Acorda cedinho e vai lá levando um material escolar para as crianças que precisam e vão adorar a sua participação. De quebra ainda perde umas calorias, né, Juan? É verdade, né? É verdade. É bom tanto para o corpo quanto para a alma também. Ajudar as crianças é muito interessante. Agora, o que é bom para os olhos é o golaço que o Cristiano Ronaldo fez na partida entre Real Madrid e Celta de Vigo, 2-0 para a equipe do Real Madrid. Ele que soltou a direita, né, no ângulo do goleiro da equipe do Celta de Vigo. Um baita golaço, Real Madrid ganhando o seu jogo no futebol internacional. Tá um bom jogo também. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Vamos com um bate-papo interessantíssimo que tivemos no Bradesco Esporte Clube com Oswaldo de Oliveira, ele que é ex-técnico de Botafogo, de grandes clubes pelo país, né? Inclusive participou do início desse projeto desse Palmeiras, que hoje está repercutindo de forma ruim no comando do Marcelo Oliveira, mas que durante a gestão dele teve até alguns lampejos de bom futebol. Vamos ouvir o Oswaldo Oliveira. A, B ou C, por que não só contratar o A e o B e o C deixar o recurso para investir nessa estrutura, que ela é fundamental para o dia a dia do trabalho, não, Oswaldo?
Sem dúvida. Não existe mais, não há possibilidade atualmente de realizar um grande trabalho com planejamento, com estrutura, se você não oferecer aos jogadores, à comissão técnica e ao grupo de apoio as melhores condições para trabalhar, né? Isso é decisivo. Você consegue perdurar, você consegue flutuar, mas você não vai permanecer. É muito difícil de se estabelecer um trabalho sem que o clube esteja estruturado para desenvolver aquilo que é necessário, né? Porque hoje é muito ampla, as possibilidades são muito amplas, né? Você precisa ter logística para departamento médico, para preparação física, para fisiologia, para fisioterapia, além da parte mais importante que são os campos de futebol. Se você não tiver essas condições, você pode ter um elenco maravilhoso, mas em algum momento você vai deixar a desejar. E aí acaba ruindo aquilo que você planejou. E aí quando se conquista, né, Oswaldo, e a conquista geralmente tinha que ser o ponto da celebração, né, de um grande trabalho, de uma grande estrutura, parece que mascara no Rio de Janeiro esses problemas. Porque, tá vendo? Eu sem o CT sou campeão brasileiro. Eu sem o CT sou campeão da Copa do Brasil. Não faz bem, às vezes, ser campeão, não, Oswaldo? Não, eu acho que faz bem. O título, ele tem que vir, Fábio, de qualquer maneira. Ocorre que, como eu falei, você não perdura. A gente viu, por exemplo, o Fluminense, quando tinha o apoio da Unimed, contratava os melhores jogadores a peso de ouro e conseguiu ser campeão 2 vezes no Campeonato Brasileiro, né? A gente viu o Flamengo também fazer isso, inclusive com Copa do Brasil e etc. Ocorre que, de repente, você vê um time desse ameaçado de ir para a segunda divisão, né? E ficar aí concorrendo para não cair. Exatamente porque não tem estabilidade. Então você vive de rompantes, vive de espasmos, né? Não há condição de se estabilizar um trabalho. Isso precisa ser entendido definitivamente. As grandes equipes, aquelas mais equilibradas e que conseguem consolidar e alcançar títulos repetidamente, são equipes que vêm já estruturadas há algum tempo e, além disso, procurando a cada ano que passa melhorar, né? Ultimando tudo que é necessário hoje para colocar uma equipe em campo nas melhores condições. Oswaldo, professor Oswaldo, né? Getúlio Vargas falando mais uma vez, boa tarde, sempre um prazer muito grande falar contigo. Eu vou abordar um tema que o pessoal tem comentado muito nas redes sociais nesses últimos dias, até por conta da tua participação lá no Seleção Sport TV, quando você falou desse modismo, né, de reciclagem dos técnicos, porque de um tempo para cá parece, né, falando de uma maneira geral da imprensa brasileira, que só presta ou só é moderno o treinador que faz o estágio lá fora em algum clube grande ou com algum treinador de peso. Eu já bati papo com outros treinadores, inclusive com a Abel, que eu também trabalhei no Flamengo e tem uma proximidade muito grande, porque sou amigo do Fábio, filho dele, e a gente sabe que para quem vive o meio do futebol, né, para quem jogou, para quem convive, né, que é o meu caso, que parei há pouquíssimo tempo, os treinadores continuam se atualizando e estudando, e você deixou isso muito claro no Seleção Sport TV, e eu queria abordar esse tema. Que você falasse um pouquinho aqui pra gente, pro pessoal de casa, ligado aqui no Bradesco Esporte Clube, que não necessariamente o cara que faz o estágio no Barcelona volta e o time dele vai jogar como tic-tac. Getúlio, é claro que é importante você se atualizar, se aproximar dos grandes trabalhos, dos grandes treinadores, das equipes estruturadas e vencedoras. Isso é muito legal, muito importante. Ocorre que aqui no Brasil as pessoas transformam em moda determinadas coisas da noite para o dia. Depois do 7-1, mais nada prestava aqui no Brasil. E aí, o treinador que sai
que vai fazer um estágio desse, parece que em uma semana, 15 dias, ele aprende tudo que ele nunca aprendeu a vida inteira, né? O cara tem 20, 30 anos de carreira e porque ele ficou 2 semanas na Europa, ele voltou o melhor treinador do mundo. Eu acho que não é por aí. O que eu falei naquele dia lá é o seguinte, e eu já fui à Europa várias vezes, né? Já fiquei 15 dias no Arsenal, na época que o Edu Gaspar jogava lá, ele me convidou, eu fiquei lá, passei por Barcelona também, enfim, não adianta aqui ficar desfilando essas coisas. Ocorre que eu trabalho no futebol há 40 anos. Desses 40 anos, eu passei 22 anos fora do Brasil. E nessa convivência, eu tive lida com treinadores de todos os países do mundo. Vários treinadores desses que estiveram na Copa do Mundo aqui em 2014 foram meus adversários no Japão, no Catar, né? Enfim, nos lugares que eu passei. Então a gente tem essa relação também. E a vida inteira eu tive sempre o maior interesse em estar antenado, em estar ligado, assinando revistas. Hoje é muito mais fácil com o advento da internet. Você tem acesso a tudo e a todos. Naquele dia lá, eu citei também um trabalho que eu apresentei no primeiro Futecom, em 2003. Aliás, o extinto Futecom, né, que é uma pena que uma iniciativa dessa do professor Parreira não tenha tido apoio suficiente para permanecer. Mas em 2003, eu apresentei no Futecom um trabalho, e tudo que você fala hoje estava ali, só que com outra nomenclatura, batizado de outra forma, entendeu? E hoje chamam de intensidade, tudo, enfim, tudo que eu já fazia, que eu sempre fiz e que, é claro, como eu falei, a gente vai melhorando a cada dia que passa. Você me conheceu no Flamengo em 2003 e hoje, 12 anos depois, eu sou muito diferente, porque eu fui mudando, eu fui me aperfeiçoando. E todos fazem isso, né? Todos fazem isso. Então, eu acho que essa questão virou muito modinha aqui, sabe? As pessoas começaram, de repente, a dar mais importância a um estágio que o cara faz, vai para a Europa, fica lá 10, 15 dias, não sei quanto tempo. De repente, tudo que ele fez a vida inteira, a história do futebol brasileiro todo, já não conta mais, porque não há o estágio, não há esse confronto, não há essa relação com o futebol europeu. Nesse mesmo dia, eu vi você falando alguma coisa sobre o lateral, né? A forma diferente que você já viu o lateral, de atacar o adversário, que antigamente se respeitava muito a cobrança. E eu me lembrei de um detalhe interessante agora. O Henrique, zagueiro, que jogou 10 anos no Bordeaux e hoje está no Fluminense, né? Não o Henrique que foi contratado agora da Napoli, o Henrique da época do André Bahia lá. Eu via o Henrique fazer trabalhos enquanto zagueiro, até na época que o Valdemar Lemos ainda era o seu auxiliar, que foi quando a gente trabalhou no Flamengo, que eu nunca tinha visto em lugar nenhum, de virar cambalhota, de tomar a bolada em cima para aprender a encarar a bola. E o Henrique hoje, em todos os papos nossos, ele fala publicamente que o que ele evoluiu naqueles meses de trabalho contigo lá, com o Valdemar, enfim, foi uma coisa impressionante e ajudou muito ele quando ele chegou à Europa. E aí, especificamente falando do lateral, eu também lembro na época, eu não me lembro quem era os laterais, eu lembro que da base que tinha subido tinha o Gauchinho, tinha o Anderson, lateral esquerdo, eles fazendo o trabalho de lateral com aquela bola de medicine ball, que eu também nunca tinha visto no Flamengo, nem na base. Depois eu saí pro Fortaleza, rodei, fiquei fora do Brasil. E é uma forma de você potencializar o arremesso lateral, você conseguir colocar um lateral mais forte, atacar o seu adversário com arremesso lateral, criar jogadas com arremesso lateral. E aí vem muito de encontro isso que você falou também, dessa visão que você já tinha, né, professor? Exatamente. Inclusive, na época, alguns jogadores ficavam até aborrecidos. Pô, lá vem ele treinar arremesso lateral de novo. Chutar a bola na grade com a perna ruim, lembra disso? Lá naquela grade. Agora fico satisfeito, Getulinho, porque eu tô vendo todas as equipes valorizarem
jogadas rápidas de arremesso lateral. A marcação, antigamente parece que era convênio, um acordo entre os times. Não Ninguém pode. marca o arremesso lateral. Quando o cara domina a bola, aí pode ir em cima dele. Aí tá valendo. Aí começou. É verdade. Hoje já não é mais assim. A gente já está vendo todo mundo procurando impedir. Inclusive o Fábio vai se lembrar muito bem. Foi na final da Taça Rio de 2012 que o Botafogo faz um gol num contra-ataque e todo mundo atribuiu a Gandula A Fernanda Maia. o sucesso daquela jogada, né? E eu fiquei, na época, muito surpreso, porque a imprensa toda que badalava aquilo me via diariamente treinar exaustivamente aquele tipo de A jogada. rapidez na cobrança. Pois é, Claro. mas aquilo, sabe, aí não adianta, porque todo mundo começou a dizer que a gente combinava com o Gandula, era, por favor, não. Não, é desvalorizar, né, Oswaldo, o trabalho do dia a dia. Pois é. Eu acho que, de repente, algumas coisas elas são muito ressaltadas pela necessidade de manchete, de criar um fato novo, entendeu, Fábio? Eu acho que não é má intenção, a intenção de desvalorizar. Eu acho que é a iniciativa de criar um fato novo, de aumentar o espaço que as pessoas têm que ter para se referir ao futebol, né? O assédio no futebol, ele cresceu muito, o diâmetro do futebol ele aumentou muito, porque muitos segmentos foram agregados, né? O empresário, a imprensa cresceu desmedidamente. Antigamente você tinha as estações de rádio, 1 ou 2 canais de televisão, E os jornais. e 2 ou 3 jornais. Sim. Hoje, pô, além disso tudo, além dos vários canais de televisão, as rádios que elas continuam, ainda aumentaram, ainda tem a internet. Sim. Né? Então, se estabelece uma concorrência muito grande. E as pessoas, às vezes, ficam fazendo tipo para ganhar audiência, para ganhar espaço. Isso é verdade. Criando personagens. E isso, às vezes, deteriora aquilo que você faz. É o caso desse arremesso lateral. Verdade. E aí, quando um fala, todo mundo quer falar, porque senão, pô, se você não falar naquele assunto, vai levar um puxão de orelha da produção, do editor, né? E tem muita coisa que vai nessa direção. E é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado hoje. Até porque uma história contada várias vezes, ela vira uma verdade, né? A gente sabe muito bem como funciona. Olha aqui, Oswaldo, eu preciso marcar com você uma vinda aqui, aproveitar essa sua agenda, que eu não sei até quando vai ficar vazia, porque você está no Rio, Oswaldo, você está em São Paulo? Estou no Rio, tá no Rio. Um amigo meu aqui que te conhece, se você joga vôlei, está comigo aqui o Arthur Bernardi, um amigo meu. Grande Aliás, a gente tá Arthur. aqui estudando, entendeu? Olha aí. Para conversar, para trocar ideia, trocar trabalhos. Que dupla. Eu ia falar isso para você, que é muito a propósito disso que vocês estão conversando aí. Aham. Mas o Arthur é um companheirão meu de muitos Que anos. já esteve aqui no programa. Isso, exatamente. Ele está falando aqui comigo, te conhece bem também. Mande um grande abraço para ele. Comigo, ele vai te dar um boa tarde aqui. Peraí só um instantinho. Claro, claro. Passando então pro Arthur Bernardi. Tá ao lado do Oswaldo de Oliveira. Como é que tá, Arthur? Tá tudo bem, amigo? Ótimo, tô aguardando você lá na rede, que é aquela performance maravilhosa que você tem. Nada Tá como todo ter mundo te amigos. aguardando lá. Nada como ter amigos, rapaz, mas como reabriu a piscina no prédio, dá uma preguiça de pegar o carro e ir pra Barra da Tijuca, ficar ali na Tijuca com as crianças é mais prático, com 2. Mas eu vou marcar, eu vou lá sim. Bom falar com você, tava falando com o Oswaldo, marcado ele vir aqui ao programa. Fale quanto passou rápido o tempo, ele vem aqui bater um papo sobre futebol, que é muito legal, né, Arthur? É assim, Fabinho. Obrigado pela oportunidade. A gente fica feliz de ver as colocações que o Oswaldo está fazendo, elas são bem pontuais. Claro. E com certeza o teu ouvinte deve estar muito feliz, porque são coisas atuais, inteligentes e modernas que já são antigas para nós, porque a gente sempre trocou ideia e a visão que ele tem é uma visão que já está chegando num ponto em que hoje ele já está pensando em 2050 e as pessoas, quando chegarem em 2050, vão lembrar, pô, o Oswaldo fazia isso lá atrás, como o rapaz mencionou aí agora. Forte abraço, Fabinho. Valeu, pra você também, Arthur. E vou lá, vou marcar presença lá, vou ver se a gente bate um papo de perto. Um abração. Deixa eu só finalizar então com o Oswaldo. Fabinho, Oi, Oswaldo.
O Arthur exagerou, né? Eu não sou Matusalém para pensar em 2050. Ele fez um De Volta para o Futuro. É amigo, né, Fábio? É verdade. Oswaldo, só para fechar com você, tem muitas perguntas chegando aqui, tem duas só que eu vou fechar. Uma do Daniel Alves, em relação à boa campanha que você fez no Botafogo e se quando você foi para o Palmeiras esperava desenvolver um trabalho semelhante ao que você fez no Botafogo. O Daniel Alves, lá do Barcelona, não? Não, não é. É o Daniel Matador 18. É o homônimo. Que legal, cara. Então, a minha expectativa, Fábio, Daniel, era essa, mas infelizmente a gente sofreu solução de continuidade. O trabalho não pôde ser desenvolvido como estava se preparando para fazer, né? As agruras do trabalho, o desenvolvimento, todo mundo sabe o que é necessário, né? Então, eles alegaram resultados para me demitir, mas veja bem, a gente foi vice-campeão paulista, não vale nada ser vice-campeão no Brasil. É o primeiro dos últimos para muitos, né? Pois é, mas nós ganhamos 2 jogos contra o grande rival, dentro dos domínios do rival. Aliás, o segundo jogo foi um jogo em que o Palmeiras dominou plenamente, ganhou de 2-0 ainda no primeiro tempo. Podia ter sido 4-5, quer dizer, essa coisa do resultado, ela não me engana. É lógico que isso é jogo de interesses, as pessoas têm interesses diferentes, né, para alcançar o objetivo, e eu acho que eu não estava realmente agradando ao que se planejava no clube naquela instância. Por isso o trabalho não pôde ter continuado. Se continuasse, com certeza, isso eu disse ao presidente quando ele quando começou o zum de que eu iria sair, eu procurei o presidente e falei: presidente, olha, vim aqui para dizer ao senhor, vamos dar continuidade ao trabalho, eu não tenho nenhum interesse outro a não ser o sucesso do trabalho, não ouço essas coisas, mas eu acho que ele não conseguiu segurar a onda e foi convencido e interrompeu aquilo que poderia, com certeza, se transformar num trabalho de bastante sucesso. Com certeza. E para fechar, uma pergunta minha, porque eu sei, Getúlio, que o Oswaldo de Oliveira é um amante dos clássicos, não só dos jogos, como da música também. Está aproveitando um pouquinho também para degustar a música nesse intervalo entre um trabalho e outro, Oswaldo? Ih, Fabinho, tu nem sabe, rapaz. Não tem muita coisa nova, mas tem muita coisa reciclada, tem muita coisa reformulada, que eu estou ouvindo com muito prazer. Estou realmente aproveitando muito esse meu espaço aí nativo para ouvir bastante música, porque faz muito bem a alma, né? Com certeza. Mas em breve a gente vai estar te entrevistando e falando, estamos com o Oswaldo de Oliveira, técnico porque faz falta o dia a dia o Oswaldo estar comandando uma equipe. Sei que é um período curto, Oswaldo. Vamos marcar de você vir aqui no programa para a gente explorar você mais, para aprender mais sobre futebol. Com o maior prazer, Fabinho. Vamos marcar sim. Tá aí esse Oswaldo de Oliveira, que esteve no Bradesco Esporte Clube, falando aqui na Rádio do Seu Esporte, mais uma vez agora no Cidade do Esporte. Hora de falar da Cruz de Malta. Falamos novamente com Rani Arte. Você que gosta de artes, siga Ranieri Borges no Facebook. Rani, fala aí as notícias do Vasco, tudo bem? Fala, Bruna, tudo certo? Grande abraço a você, ao Juan, os amigos ligados aqui no Som da Bradesco Esporte FM. Falar um pouco mais de Vasco, porque hoje tem o confronto contra o Bom Sucesso, a última partida do Vasco nessa primeira fase do Campeonato Brasileiro. O técnico Jorginho, como já trouxe anteriormente, vai poupar dessa partida o zagueiro Luan e também o meia Andrezinho. Com isso, a equipe um pouco diferente para esse jogo, já que o Riascos também tem contusão e também fica de fora dessa partida. Inclusive, o departamento médico do Vasco espera poder contar com esse jogador já para a primeira rodada do segundo turno. Ele teve um estiramento grau 1 na coxa, uma lesão muscular, então demanda ainda um certo tempo de recuperação para que o atacante colombiano possa retornar aos gramados. O Vasco deve ir a campo com a seguinte formação: Martin Silva no gol, Madison na lateral direita, a dupla de zaga com Jomar e Rodrigo e Júlio César na esquerda. No meio de campo, Júlio dos Santos, Marcelo Matos e Nenê, e no ataque uma trinca, Thales, Jorge Henrique e também o Riascos fica de fora dessa partida. Então Thales, Jorge Henrique e Éder Luiz
formam a trinca de ataque do Vasco da Gama para o jogo contra o Bom Sucesso. Essa provável escalação, né? É claro, o Jorginho não divulgou a escalação exata, apenas disse os jogadores que não devem atuar. Lembrando que o Marcelo Matos também está pendurado, tem 2 cartões amarelos, caso leve terceiro nessa partida, fica de fora da próxima partida, né? A primeira da segunda fase do Campeonato Carioca, então uma preocupação a mais para o técnico Jorginho nesse jogo de hoje. Lembrando que durante a semana os jogadores, alguns jogadores tiveram contratos renovados nesse time do Vasco da Gama. O próprio goleiro Martins Silva tinha contrato até o fim de 2017, agora o contrato dele vai até o final de 2019. Já teve a prorrogação de contrato antes mesmo de chegar a se aproximar no prazo de vencimento. O lateral esquerdo, Júlio César, também contrato prorrogado até o fim de 2017, o contrato dele se encerrava ao fim do campeonato estadual, e o Vasco ainda estuda algumas possibilidades da renovação de contrato do próprio meia Andrezinho e também do Júlio dos Santos, ainda estudando, mas deve acontecer também. E o Diguinho, outro jogador que também tem contrato se encerrando ao fim do campeonato estadual, ainda não atuou. A diretoria segue cautelosa em relação a esse jogador em uma possível renovação ou prorrogação de contrato. Tá certo, Bruno e Juan? Tá certo, Ranieri Borges aqui na Rádio Seu Esporte Bradesco Esportes FM, trazendo o noticiário da equipe do Vasco da Gama. Fato é que se o Vasco tropeçar contra o Bom Sucesso, né, pode parar as máquinas, ainda mais devido à boa campanha que vem fazendo até aqui. Chegou a hora de destacar a equipe do Fluminense. Quem chega é Joyce Passos, com informações completíssimas do tricolor. O Fluminense deve estrear em um de seus novos uniformes neste domingo no confronto com o América, ainda sem um patrocinador master. A busca por um substituto para a Viton 44 não está fácil. O diretor de marketing do clube, Marconi Barbosa, admitiu a dificuldade e acredita que isso se deve ao ano de Olimpíadas, já que as grandes empresas que investem muito dinheiro estão focadas nos Jogos Olímpicos. Além do patrocínio master, a camisa tricolor ainda tem espaço na parte de baixo dos números e nas mangas, por conta do mercado retraído e sem prazo para conseguir um patrocinador que invista entre 15 e 20 milhões de reais. Enquanto isso, a Dryworld, que entrou forte no mercado brasileiro, abriu a possibilidade de ajudar ao Fluminense tanto na base quanto na contratação de jogadores. A empresa canadense, que também é patrocinadora do Atlético Mineiro, ajudou diretamente na contratação do atacante Robinho. Inicialmente, o experiente jogador fechou com a empresa e depois com o Galo. Joyce Passos para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá aí a Joyce Passos com o noticiário completo do Fluminense aqui na Bradesco Esportes FM. Vamos faturar, daqui a pouquinho a gente volta no Cidade do Esporte. Você está ouvindo Cidade do Esporte. Bradesco Esportes. É no pulo, é no saque, é na cesta, é no ataque, é no alto, é no chão, é no pé, é no craque, é na água, é no vento, é de placa, é de letra, é no peso, é no salto, é de borboleta, é na linha, é na frente, é na raça, é na fé, pra mostrar pra essa gente o Brasil como é. É, rapaz, agora é pra de abraço, celebrar de Brasil, é de 1, é de 10, é de 100, é de 1000, é hora de celebrar e vibrar com o Rio, é Bradesco, agora é de Brasil. Bradesco, patrocinador oficial dos Jogos Rio 2016. Acesso negado. Bloqueado. Tente novamente. De 8 a 10 de março, a Justiça Eleitoral irá realizar mais uma vez o teste público de segurança. Com a participação da sociedade, vários especialistas vão tentar invadir o sistema eletrônico de votação, a fim de garantir a sua melhoria. Acesse justiçaeleitoral.jus.br e saiba mais. Eleições 2016. Seu voto, sua voz. Revezamento da Tocha Olímpica Rio 2016. Oferecimento Bradesco, patrocinador dos Jogos Olímpicos Rio 2016. O revezamento da Tocha Olímpica vai passar por Manaus, cidade histórica e portuária, localizada no centro da maior floresta tropical do mundo.
A capital amazonense situa-se na junção dos rios Negro e Solimões, sendo uma das cidades brasileiras mais conhecidas mundialmente, principalmente pelo seu potencial turístico e pelo ecoturismo. Manaus é o 10º maior destino de turistas no Brasil. O Bradesco é patrocinador do revezamento da Tocha Olímpica Rio 2016. Para saber mais sobre essa aventura, acesse www.bradesco.com.br/tocha. Cidade do Esporte. E voltamos aqui na Bradesco Esportes FM para mais informações do Flamengo no momento que o Real Madrid faz 6-1 no Celta de Vigo. E olha que o jogo estava bom, hein? Imagine se não tivesse disputado, Cristiano Ronaldo fazendo diferença com 3 gols. Agora voltamos a falar do futebol do Brasil. Vamos falar de Flamengo. Mauro Santana está na linha para trazer todas as informações do rubro-negro. Mauro Santana, que inclusive vai narrar hoje brilhantemente aqui na Rádio do Seu Esporte. Tudo bem, Mauro? Beleza, Juan. Forte abraço pra você, irmão. Olha só, e você falava a respeito aí da goleada do Real Madrid e o Flamengo que costuma meter 5 gols de diferença também no Estádio da Cidadania. Foram 2 partidas até agora em Volta Redonda, 5-0 sobre a Portuguesa, 5-0 também sobre o Resende, e o Flamengo retornando, portanto, ao Estádio Civil Raulino de Oliveira, que até agora 2 partidas, 100% de aproveitamento, 10 gols marcados e nenhum sofrido. No entanto, logicamente é um desafio maior, até porque 4 jogadores hoje estreiam com a camisa rubro-negra em partidas oficiais, inclusive 2 deles que vêm das categorias de base. De qualquer forma, o técnico Muricy Ramalho confia no trabalho que foi efetuado ao longo da semana. Mas eu trago 2 informações que são informações de bastidores, né? Questão política do Flamengo. A primeira com relação justamente ao Campeonato Carioca, que se encerra neste fim de semana em sua primeira fase. E para a segunda fase, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro já marcou a primeira rodada para os dias 9 e 10. Justamente quando o Flamengo e Fluminense atuam pela Primeira Liga. Dia 9, o Flamengo já tem um jogo marcado com o Figueirense no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Os ingressos já foram até vendidos e já, inclusive, a procura é muito grande. O presidente Eduardo Bandeira de Mello confia que vai prevalecer o bom senso, já que existem outras 2 datas que também estão livres, dias 12 e 13, ou seja, o próximo fim de semana, e que seria mais prudente para a FERJ marcar as partidas válidas pela primeira rodada da segunda fase nestas datas para não coincidirem com a Primeira Liga, que já estava previamente estabelecida em sua terceira rodada da fase de grupos. Lembrando que o Flamengo já está classificado na Primeira Liga, vai cumprir tabela, o Flamengo que aguarda aí o emparceiramento da fase semifinal para saber o seu adversário na competição. A outra situação diz respeito à maior polêmica da história do Flamengo, que é o título brasileiro de 1987. O Sport Clube Recife, que entrou com uma liminar no Tribunal de Justiça de Pernambuco contra a decisão do então presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Ricardo Terra Teixeira, que reconheceu o Flamengo como campeão, dividindo o título com o Sport naquele ano, já que a CBF havia mudado o regulamento da competição em seu curso e obrigado o Flamengo e Internacional, campeões do módulo verde, de fazerem um quadrangular com Sport e Guarani, respectivamente, campeão e vice do módulo amarelo, considerado a segunda divisão. O Flamengo não quis disputar, amparado pelo Clube dos 13, juntamente com o Internacional. As 2 agremiações recusaram-se a participar dos confrontos e foram dados como derrotados por WO. Sport e Guarani foram indicados pela CBF naquela ocasião para a Copa Libertadores da América de 1988. O Flamengo, dada essa decisão do TJ de Pernambuco, entrou no Superior Tribunal de Justiça com um recurso que foi indeferido. No entanto, a própria ministra do STJ encaminhou o recurso do Flamengo ao Supremo Tribunal Federal, que ficou a cargo do ministro Marco Aurélio Melo, que é, inclusive, um sócio do Flamengo e reconhecidamente rubro-negro fanático. No entanto, o ministro decidiu indeferir o pedido do Flamengo. Como é uma decisão considerada monocrática, como se diz no juridiquês, ou seja, uma decisão tomada de maneira unilateral e por um único integrante do colegiado do Supremo, cabe ao Flamengo encaminhar novo recurso a outro integrante do Supremo que, se acatado, vai gerar um novo processo e aí será julgado o recurso, caso assim acontecer, em data a ser marcada ainda. Vale ressaltar, o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal será transitado em julgado, já que não cabe recurso, é a instância máxima do jurídico brasileiro, Juan.
Valeu, Mauro Santana, com as notícias do Flamengo, que volta já já para narrar o grande jogo da Bradesco Esportes FM. Um fim de semana recheado de transmissões. Quem traz as informações das transmissões, anote aí, papel e caneta. Ricardo Tavares, conta pra gente. Fala, Bruna, boa tarde. E a jornada hoje começa às 3 horas da tarde com Sérgio Guimarães, a narração para Flamengo e Bangu, é óbvio, né? Às 3 horas da tarde, a abertura com Sérgio Guimarães, o brother, a narração de Mauro Santana, os comentários de Rogério Lourenço, na reportagem Sérgio Guimarães e Rogério Ribeiro, no plantão Coordenação e Interatividade, o Rafael Leão, e o operador de áudio vai ser o Nicolas Bacarim. E mais tarde, no jogo entre Bom Sucesso e Vasco da Gama, a narração é do Carlos de Souza, comentários de Ronaldo Castro, a reportagem é de Ranieri Borges e Marcos Coelho, o plantão Coordenação e Interatividade, o Rafael Leão, e o operador de áudio, novamente, o Nicolas Bacarim, Bruna. Tá aí a grande equipe da Bradesco Esportes FM acompanhando aí você nessa transmissão ao longo do fim de semana. Fique conosco, ouvinte. A Bradesco Esportes FM recheada de esportes e transmissões. Você está na Bradesco Esportes FM, você está na 91.1 FM. Você está ouvindo Cidade do Esporte. E temos um convidado que começou o ano com o pé direito, fazendo gols no futebol de Santa Catarina. Já havia feito pelo Joinville e agora na equipe da Chapecoense. Trata-se do atacante Kempis, né? Um bom nome, um bom atacante. Está na Chapecoense e está ao vivo aqui na rádio do seu esporte, a Bradesco Esportes FM. Kempis, queria que você começasse falando qual a sua expectativa, né, para esse 2016. A Chape já faturando o título logo na primeira competição. Eu que agradeço estar falando com você, irmão. E é mais uma vez que a gente vem com o intuito de fazer bastante gol, de estar inserindo na equipe da Chapecoense para conseguir os objetivos já, iniciando pelo Catarinense, né? E consegui ano passado com o Joinville ser campeão dentro de campo, mas que depois teve um problema jurídico e acabou o Joinville perdendo esse título, né? Agora, você, mesmo numa equipe que ficou lá embaixo, né, uma equipe num campeonato que foi bastante equilibrado, você conseguiu se destacar, fazer os seus gols. Como é que você considera que foi seu ano em 2015? Olha, eu gostei bastante, particularmente, né, porque eu vinha de 3 temporadas fora do Japão, né, e a gente sabe que tem diferença entre Brasil e Japão, né, e voltar fazendo gols em grandes equipes do futebol nacional, que é difícil, né, fazer gols no Campeonato Brasileiro e se manter na artilharia do Joinville durante o ano, para mim foi gratificante voltar e tá agora ingressando a outro time de Série A, que é a Chapecoense, para tentar fazer o mesmo. Agora, você esteve no Japão e você sentiu muita diferença? O pessoal fala que o cara que vem lá de fora para cá precisa de um período de adaptação. Com você foi assim? O que você sentiu mais de diferença de lá para o Brasil? Olha, eu não senti muita diferença, né? Porque eu tive 3 anos lá e quando voltei, eu já voltei jogando sem uma pré-temporada, né? Que foi no Joinville. Então consegui fazer os gols, consegui jogar o ano todo sem ter lesões nenhuma, né? Agora, a metodologia de treinamento lá é muito diferente daqui do Brasil, né? Lá fora a gente se treina só um período só, por exemplo. Aqui no Brasil são 2, então a carga é muito mais aqui no Brasil do que lá fora, né? Mas eu não consegui sentir tanto isso quando voltei, tanto é que eu consegui jogar em alto nível e sem ter nenhuma lesão ano passado. Agora, com a pré-temporada na Chapecoense, eu posso diferenciar um pouquinho como foi sem a pré-temporada no Joinville e com a pré-temporada aqui na Chapecoense no decorrer do ano, como vai ser. Agora, é interessante, né, você ter falado isso. Muita gente diz que o cara que vai lá para fora, como é um treino em um período só, para ele manter um nível é necessário ele treinar por conta própria, né? Se cuidar por conta própria. Você sentiu mais ou menos isso? Você é adepto desse tipo de questão? Sim, ainda mais depois que a gente entra numa certa idade, né? Que a gente já não recupera tão contra um jovem, né? Um jogador mais jovem, né? Então a gente tem que se policiar, tem que tentar sempre estar mantendo o foco, porque você
E eu, por exemplo, eu ganho peso muito rápido, né? Então tem que estar sempre se cuidando, tentar sempre fazendo um extrazinho depois do treino também. E quando está parado também, tentar manter pelo menos o peso para que não possa ter muito déficit durante a temporada e ter as lesões, né? Agora, você tem 33 anos, né? E mesmo assim conseguiu se destacar. Eu estive conversando recentemente com um jogador do Brasil de Pelotas, o Diogo Oliveira, que também tem essa idade, 34 anos. E ele me disse que vocês lutam contra o preconceito da idade todos os jogos, mesmo sendo um atleta, sendo diferenciado dos outros, você tem que lutar contra o mau exemplo dos outros. Você vê mais ou menos desse nível também, que o atleta depois dos 30, ele tem que fazer sempre o dobro ou até o triplo para mostrar que ainda está ali no páreo, ainda pode jogar em alto nível? Olha, isso hoje em dia tem mudado, né? Temos vários exemplos aí que felizmente está nos dando essa condição de ter aquele alto rendimento com a idade avançada, né? E eu particularmente também eu consigo jogar nesse alto rendimento, consigo fazer dentro dos jogos percorrer o máximo, né, de quilometragem, que hoje em dia é tudo monitorado via GPS nos jogadores, né? E hoje em dia tem mudado isso bastante, né? Felizmente temos muitos exemplos aí positivos que nos está dando a condição de estar resolvendo as partidas, né, e conseguindo manter aí uma atuada durante a competição e o ano todo. E isso está sendo mudado. E você se sente capaz de resolver grandes partidas agora em 2016? Você vê o seu potencial, isso como positivo? O que você acha desse tipo de questão? Um atacante vive de gols, você fez gols ano passado, tem 33 anos, você se sente com esse potencial de decidir os jogos? Olha, Juan, eu vim com uma equipe, escolhi a Chapecoense justamente por isso, né? Por ter mantido praticamente 90% da sua equipe que teve ano passado, que teve um grande ano, né? Agregar a profissionais, que é o Anderson Paixão, que já estava aqui, e o Guto Ferreira, com quem eu trabalhei em 2007, para tentar fazer um ano melhor. E eu, com certeza, tendo esses profissionais me ajudando ali no extracampo, né, na preparação física, que é uma pré-temporada que a gente está fazendo, e o foco está muito grande nela, eu acho que com certeza eu vou conseguir desfrutar melhor da minha parte física e conseguir resolver junto com os companheiros, né, que eu estou ingressando na Chapecoense, para conseguir fazer mais gols do que o ano passado. O jogo físico é importante para um centroavante, para um cara de área, já que você tem que brigar com os zagueiros, Kemp? Você olha desse tipo de jeito? Muito, muito, né? Eu acredito que ali na frente, hoje em dia, os zagueiros são quase de 1,80, 1,90, né? Muito fortes fisicamente, e para nós isso dá o respaldo também maior, mas eu acho que a parte física, o contato que existe muito ali dentro da área, é muito importante ser um jogador de área e forte, com a presença corporal para conseguir se sair dos zagueiros. Agora, Kempis, queria que você abordasse mais uma vez a sua ida ao Japão, né? Você jogou no Cerezo Osaka, no Jeff United. Que tipo de estrutura você encontrou lá, principalmente no Cerezo Osaka, né? Por ser uma equipe grande, junto com o Raw Red Diamonds, os maiores do país. Como é que foi essa sua experiência por lá? Olha, quando eu cheguei no Cerezo Osaka em 2012, eles ainda estavam construindo um novo CT, né? Então era num CT ainda antigo que eles tinham. Mas como o Japão é um país muito grande, é tudo milimetricamente feito sob medida e que tudo funciona, né? Hoje, por exemplo, eu estava no Joinville e tinha bastante espaço lá, mas num banheiro só, que lá no Japão era metade disso, tinha 6 duchas, no Joinville tinha 4. Então eles aproveitam muito bem isso, e a estrutura de campo, tinham 2 campos, uma academia com estrutura para se trabalhar muito boa, né? Como se fosse de primeiro mundo. Então o Jeff United também, essa estrutura muito boa, eles estão crescendo muito lá fora, e a dinâmica de jogo também de lá precisa muito disso, né? Agora perde um pouquinho na parte da fisioterapia, que o Brasil é quase a excelência nisso, né?
Agora, é interessante que você falou que o atacante precisa do jogo físico. No Japão, a zaga é um pouco mais fraca, entre aspas, fisicamente, né? Não são aqueles caras de 1,80 m. Dá pra sair bem em cima deles, né? Foi um dos ganhos que eu tive lá, né, no Japão. Eles realmente não são zagueiros muito fortes fisicamente, né? De altura ainda tem, mas fisicamente são bem menores em relação ao Brasil. E eu consegui lá ter um desenvolvimento muito bom, principalmente nas jogadas aéreas, né? Que é uma das qualidades que eu tenho. Kempis, atacante da Chapecoense, com quem a gente bateu um papo aqui na Bradesco Esportes FM, a Rádio Seu Esporte. Queria agradecer sua participação aqui na Rádio Bradesco Esportes FM e desejar que sua passagem pela Chape possa ser muito boa. Fica aqui os nossos desejos para você. Muito obrigado, eu agradeço. Um abraço aí a todos os ouvintes da Bradesco Esporte. E vamos com mais um papo interessante aqui na Bradesco Esportes FM com o lateral destaque do América, Marlon, que vai conversar com a gente. Ele que vai enfrentar o Fluminense, né? E o América tem chance de chegar no Campeonato Carioca na próxima fase. Marlon, queria que você falasse sobre esse assunto, sobre essa situação de chegar, né, a possibilidade da classificação do América. Sim, verdade. Desde quando a gente conseguiu a conquista do título do ano passado, o clube vem buscando crescer, né? Muitos não acreditavam no nosso trabalho, na nossa equipe, no início da competição, mas estamos mostrando aí como é que a equipe do América equipe forte aí, que luta bastante, e vamos brigar aí por essa vaga até o final e, se Deus quiser, vamos conseguir. Agora, devido aos resultados das primeiras partidas, muitos chegaram a duvidar dessa equipe do América, né? E vocês deram a reviravolta por cima, né? Qual foi o grande ponto para mostrar para vocês que vocês poderiam chegar na competição, apesar dos primeiros resultados não terem sido satisfatórios? O que fez vocês perceberem que davam para chegar? Desde o início, né, a união do nosso grupo vem fazendo a diferença. Houve muitas críticas na nossa equipe, até da própria torcida, mas nós ali mesmo, dentro do grupo, fechamos e continuamos com o mesmo objetivo, mesmo com o resultado negativo. A gente sabia que tinha potencial para buscar essa classificação, porque a equipe é muito qualificada. Agora, o América, em alguns momentos em sua história, quando estava perto de uma grande coisa, né, uma grande conquista, deixou a desejar. Como fazer para que isso não aconteça, que vocês consigam a classificação? Primeiramente, tem que manter os pés no chão, né, porque sabemos que não conseguimos ainda o objetivo. E ter tranquilidade na hora dos jogos, principalmente agora contra o Fluminense, né, que vai ser um jogo bastante difícil. E tranquilidade, saber que o jogo tem 90 minutos, não se desesperar. E é isso aí. E o que você tem a dizer da sua atuação em si? Tem chamado muita atenção a força do lado esquerdo do América. Eu estive acompanhando você ainda com a camisa do Bom Sucesso. Quando vocês conseguiram acesso, você foi bem pra caramba. E você chegou no América e tá chamando atenção mais uma vez na lateral esquerda, que é um dos pontos fortes. O que você tem a dizer sobre isso? O que tem feito você sobressair nessa posição? Fico feliz, né, por isso que tá acontecendo. Eu procuro sempre dar o que eu posso de melhor para a equipe, que vem sendo ali a parte ofensiva. O professor Ricardo me dá muita liberdade para atacar, tanto para mim quanto para o lateral direito Eric, mas ali pro meu lado tem insistido mais na jogada, né, porque eu gosto mesmo de atacar. E aí não tem que muito falar assim sobre mim, que não sou muito bom de falar de mim mesmo, não. É isso aí que vocês estão vendo, sou o cara assim mesmo, tranquilo, jogo sem desespero e na hora que dá pra ir ali pra frente, vou com tudo ali pra cima.
Agora, a gente tem percebido também que do lado direito tem uma certa parceria, né? O Eric sempre tem alguém chegando e na esquerda você praticamente vai sozinho ao fundo. Isso é uma orientação, né? Para deixar aquele lado livre para você? Como é que funciona esse posicionamento dentro de campo? É uma orientação. Aqui, às vezes, o lado de lá mesmo, eles jogam tem mais jogadores entrando. Como o Muniz, ano passado, já jogou de lateral direito, né, na Série B, ele tem uma facilidade de chegada lá para ajudar o Eric. Ali do meu lado, eu tenho o Darlan, que me ajuda ali um pouco, né? E quem cai ali pro meu lado é o argentino Sousa. Também me dá opções de jogada. Cidade do Esporte. Aí esse é o lateral Marlon da equipe do América falando com a gente aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. O Marlon que enfrenta, né, a equipe do América, enfrenta o jogo no Campeonato Espanhol. O Real Madrid bateu o Celta por 7-1 com 4 do Cristiano Ronaldo, show de CR7. E chegamos ao fim, Bruna Vitória. Chegamos ao fim, Juan Rodrigues, de mais um Cidade do Esporte, edição de sábado. A gente volta na semana que vem com muito mais de esportes, futebol, Olimpíadas, entrevistas especiais e muito mais. Um beijo, Juan e ouvintes. Valeu, galera. Fui! Cidade do Esporte. Bradesco Esportes.